Olá, sou João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia, todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET TV Santa Maria. Muito obrigado por esse carinho e o nosso programa com 9 anos no ar, 9 anos no ar de forma ininterrupta, e isso tudo porque vocês nos apoiam, porque vocês nos dão essa condição de estarem participando sempre conosco. Muito obrigado. Agradecendo também os nossos apoiadores culturais. Fadisma, a experiência que você merece e que o mercado exige. Qualidade e inovação na educação para um futuro de oportunidades. Muito obrigado à Fadisma. Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Há 30 anos no mercado imobiliário de Santa Maria. Um grande abraço a todos os colaboradores da Modelo. Tá? Um abraço para o Valentim. Bem, hoje, mais uma vez aqui nos nossos estúdios, uma conversa muito bacana, tenho certeza disso. Vamos atingir os nossos objetivos e estamos tendo o prazer de recebermos aqui o Luiz Fernando Pacheco. O Pacheco, nosso amigo de longa data e que está presidindo novamente a nossa CACISM. Pacheco, obrigado, viu? Eu sempre digo, Pacheco, para os nossos convidados a questão do tempo, né? Pô, a gente está nessa correria maluca, principalmente nesse momento que estamos vivendo, e a gente faz o convite e diz assim, vem cá, tu vai ter que ficar uns 30, 40, 50 minutos comigo lá, e a gente sabe que vocês têm que se organizar para abandonar, vamos dizer assim, aquele setor importante lá. Mas muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. É um prazer, Vargas, um amigo, né, de tanto tempo. Estava lembrando agora, por exemplo, quantas entrevistas a gente fez ainda quando era lá no prédio da CACISM. Lá no prédio da CACISM. No estúdio lá da TV Santa Maria. Verdade. Né, quantas vezes a gente pôde conversar. E agora aqui nesse complexo aqui de primeiro mundo. Verdade. Né, aqui a TV Santa Maria está num local assim condizente, né, com a importância dela, né, com toda essa comunicação importante que vocês fazem, né, para a nossa comunidade. E prestigiando, né, Pacheco, a questão nossa, né, que a gente sempre diz assim, pô, a gente tem que ser um pouquinho bairrista sim, né? Temos, no sentido assim positivo. Como tu és, né, dentro da nossa cidade de Santa Maria. Com certeza, a gente acha tão bonito, né, a gente fala muito do exemplo de Caxias, né? Exato. Que o pessoal de Caxias, entre eles fecham a porta e eles brigam. Mas abriu a porta e são todos unidos, né? Esse é o fator inteligente de agir. É um bairrismo positivo que eu acho que Santa Maria está melhorando, está caminhando, e eu acho que a gente está começando a ter esse entendimento de ter um sentimento mais bairrista positivo da nossa cidade, e a TV Santa Maria, assim como o Diário, com toda essa estrutura aqui de comunicação, é um elemento extremamente importante. Então, um prazer estar conversando contigo, com teus telespectadores. Coisa boa, coisa boa. Pacheco, nós estamos fazendo, Pacheco, uma série de entrevistas aqui, e a gente sempre tenta desviar um pouco de notícias ruins, né? Porque hoje nós ligamos a TV e aí já começa assim, tantos mortos, não sei o que, sabe que isso vai chocando, chocando. Eu tenho canais e telejornais, né, aí que eu não assisto mais. Não tem condições. Não tem condições. Se eu não gosto de um filme X, eu não olho ele. Não olho o filme. Se eu não gosto de um restaurante Y, eu não vou naquele restaurante. Verdade. Né? Por que eu vou assistir um programa que eu não gosto? É bem isso. É bem isso. Então, Pacheco, diante deste objetivo aí, é nós fazermos um diagnóstico, né, de como que está a nossa cidade em vários setores, né? Já trouxemos aqui toda a questão envolvendo educação, envolvendo saúde, enfim, e nós queremos saber um pouquinho da CACISM, né? Porque a gente tem conhecimento, Pacheco, da forma como tu atua em Santa Maria, né? A CACISM como uma bandeira, ela é protagonista, e agora há pouco nós falávamos fora do ar sobre isso, foi e é protagonista de uma série de situações em que lá no Estatuto da CACISM não está previsto isso, mas a CACISM, ela abraçou a cidade dela e ela colabora sempre
rotineiramente ela colabora, né, com o crescimento da nossa cidade. Então, primeiro, eu gostaria que tu contasse um pouquinho para nós, né, a Cassisme, qual a missão da Cassisme, o que é Cassisme, para nós entrarmos justamente nessa questão do diagnóstico que a gente estava conversando. A Cassisme, ela, se tu for ver na essência dela, a Cassisme ela é uma entidade empresarial. Uma entidade que tem em torno de quase 400 empresas associadas, né? Para ser sócio da Cassisme tem que ter um CNPJ. Então nós temos aí 300 e poucos empresas associadas. Então, na sua essência, ela é uma entidade representativa da classe empresarial. Como o nome diz, Câmara de Comércio, Indústria e Serviços, ela é uma entidade que representa praticamente todos os segmentos da nossa economia. Ela tem uma abrangência muito grande, né? Ela não é diferente de algumas outras entidades empresariais que são mais setoriais. Né? A minha entidade de origem, por exemplo, Construção Civil, Sinduscom. O Sinduscom ele tem ali uma atuação mais específica na questão da construção civil. Né? Sindigênios, que representam os supermercados, né? Interesses das empresas da área dos supermercados. A Cassisme ela tem um leque assim, de atuação um pouco maior em virtude dos segmentos que compõem os seus associados. Mas a Cassisme, nesses 124 anos, Vargas, a Cassisme agora, mês que vem, em junho, ela faz 124 anos, é uma das entidades empresariais mais antigas do Brasil. E que bom chegar nessa idade com a representatividade, perfeito, com o histórico, né, com o respeito que existe, né, em torno dessa entidade, uma entidade, né, extremamente representativa aqui para a nossa cidade. A gente sempre tentou, dentro de toda essa longa história, a Cassisme ela abriu um pouco essa questão de defesa da classe empresarial. A Cassisme tem um histórico de inúmeras defesas de causas comunitárias. Né? Não teve duplicação da estrada que a Cassisme não teve envolvido. Hospital regional envolvido, mas extremamente envolvido. Brasília, assim, a gente agora, claro, com questão de economia, 2 por 3 nós temos agendas em Brasília, né? Em virtude de questões. Agora, questão de 60 dias atrás, a gente esteve em Brasília com o prefeito Jorge Pozzobon sobre a ESA, Escola de Sargentos Isso, das acompanhamos então, a notícia. São assuntos, são pautas que trazem um envolvimento, que tu te dedica, que tu luta, e se tu for ver, ela não é assim, especificamente, né, uma questão empresarial. Mas a gente acredita, e não é eu, não é o Pacheco, presidente da Cassisme, isso é um histórico dentro da Cassisme, de várias gestões, de vários presidentes, que a gente entende que se tu lutar por uma melhoria da cidade onde as tuas empresas estão inseridas, se tu melhorar o teu meio ambiente, se tu melhorar o teu contexto, automaticamente a tua empresa e teus funcionários estão crescendo juntos. Vão crescer e vão se desenvolver juntos. Então, uma cidade que dá muito mais opções de deslocamento, por exemplo, uma duplicação da RS 509, viadutos, travessia urbana lá, Trevo da Uglione, isso aí melhora toda, né, a logística de uma cidade. Isso aí facilita todas as empresas. Correto. Né? Um hospital, seja para ti, para tua família, como para os teus colaboradores, tu tem um hospital, tu tem uma qualidade na rede de saúde, isso aí qualifica toda a cidade. Nós estamos falando agora há pouco também a respeito do CIOSP, né? Quer dizer, Cassisme e CIOSP tem alguma coisa a ver de forma direta? Não, mas a Cassisme, mais uma vez, entra num apoio importantíssimo. O CIOSP mudou a fotografia da segurança pública de Santa Maria. Com certeza. O CIOSP é uma estrutura de primeiro mundo que nós temos lá no final da Avenida Medianeira, quase na rota do Expresso Mercúrio, que foi feito através do CONCEPRO. O CONCEPRO é um braço dentro da Cassisme e o CONCEPRO é uma associação dentro da Cassisme que serve para apoio às forças de segurança. Então o CIOSP nasceu numa parceria junto com o Ministério Público do Trabalho, com um aporte de mais de 90% dos recursos foram através do Ministério Público do Trabalho, menos em torno de 10% aí veio recursos da iniciativa privada. E a gente fez toda aquela estrutura lá de segurança pública, assim, ó, talvez às vezes os telespectadores não tenham noção do que é o CIOSP. Sim, é verdade. E assim, Vargas, daqui a um pouco não tem por que ter noção o que é o CIOSP. A comunidade tem que sentir os efeitos do CIOSP. Isto. E o CIOSP, assim, com essa rede de 800 câmeras de televisão, né, de câmeras de vídeo monitoramento que tem para a cidade, né, que aí entra um papel muito importante da prefeitura.
né, a Prefeitura também fez um aporte considerável, faz um aporte considerável de valores lá, num entendimento que a segurança pública é uma prioridade para a nossa cidade. Então essas câmaras, que são 800 e poucas câmaras, que estão todas espelhadas lá dentro do CIOSP, e lá dentro, na frente dessas câmaras, nós temos Brigada Militar, nós temos Polícia Civil e Guarda Municipal. Então, assim, essa integração que sempre existiu, né, Pacheco, mas sempre não existiu dentro de um mesmo espaço físico, né, como estão agora. Então as coisas acontecem muito rápido, a imagem chegou ali, ela já é despachada ou para a Polícia Civil, para a Brigada Militar ou a Guarda Municipal. De forma imediata. Do lado das câmaras existem 2 aquários, que a gente chama, duas salas. Onde está na esquerda está o 190. 190, Brigada Militar. Qualquer cidadão, se ligar o 190 para comunicar qualquer ocorrência, já dá ali no CIOSP. E no outro lado da sala nós temos o rádio da Brigada Militar. Qualquer viatura, que vai despachar a viatura para o local. Então está tudo ali. Numa ação do rádio, por exemplo, o rádio, as viaturas, tu deve saber, nós tínhamos um alcance muito limitado do rádio. Uma viatura ali na Santa Marta, em determinados locais, se puxasse o rádio, não conseguia falar com a central. Aí o policial tinha que pegar, às vezes, o celular, e ligar de celular para a central. Agora, imagina uma ocorrência violenta. O sujeito está envolvido com tudo isso. Uma ocorrência violenta, rápida, às vezes até tiros. Só um pouquinho que eu vou pegar o celular. Aí o que a gente fez? A gente instalou uma antena em cima do prédio da Cassisme. Tem uma antena de 5 metros ali em cima do prédio da Cassisme. E com essa antena, o pessoal já foi naquela faixa que vai para Rosário, ali, aquela faixa nova que vai para Rosário. O pessoal já andou não sei quantos quilômetros lá testando. Comunicação perfeita com a central. Sempre em QAP. Olha, Sempre em QAP. Então são coisas assim que a gente vai fazendo, a gente vai ajudando, a gente tem essa oportunidade de ajudar como entidade, coisas, né, como a gente começou a falar, que vem em benefício da comunidade. Perfeito. É uma questão empresarial? Não é. Mas se a comunidade está bem, se a cidade está legal, as empresas e os nossos colaboradores estão, né? Pacheco, foi justamente por isso, nossos telespectadores, que nós estamos fazendo essa introdução aqui, porque serve, né, de modelo, de estímulo para que a comunidade se envolva mais. E nós falamos sempre, uma palavra muito repetida, Pacheco, é a questão do pertencimento, né? Às vezes a gente verifica algumas melhorias, enfim, alguma situação para Santa Maria, e a gente vê que as pessoas não estão, ficam sempre jogando isso para terceiros, né? E esse terceiro normalmente é o poder público. Aí diz assim, olha, a minha calçada está com problema lá, não sei o que, olha, até aqui é comigo, dali para trás, dali para o lado é poder público, eu não vou fazer. Mas se a gente vê que se cada um fizer um pouquinho a mais, né, vai ficar a rua, o bairro, né, a nossa cidade como um todo, ela vai ter um melhor aspecto, né, dentro da questão de valorização. E o que a Cassisme faz é um exemplo, né, dentro da história da Cassisme, é justamente esse exemplo que a gente gosta de repetir aqui para nós estimularmos, né, motivarmos outros a fazerem também a mesma coisa. Hoje, Vargas, hoje 10 da manhã, eu estive lá no quartel ali do 1º Regimento. Do regimento, isso. Ali na Pinto Bandeira, ali nas Dores. Nós estamos com uma obra lá, uma obra bem considerável. Estamos fazendo todo o cassino dos sargentos, vestiários, olha aí, masculino, feminino, com chuveiros, assim, as pessoas que saem para a rua todos os dias para nos proteger. Para nos proteger, porque a gente só vai ligar para um 190 no pior momento possível. Verdade. É o pior momento possível. Na hora da emergência, da urgência, a gente liga para quem? Para o 190. Olha, a minha última instância é 190. Então, se tem alguém que a gente tem que ajudar, que a gente tem que proteger, que a gente tem que admirar, que a gente tem que respeitar, são essas pessoas que no pior momento vão vir nos socorrer. Verdade. Então, esse pessoal agora ele vai chegar para soldados, né, cabos, sargentos, vão chegar num ambiente bonito, num ambiente agradável. Um bom vestiário para trocar sua roupa, colocar sua farda. No final de um turno, chegar ali, tomar um bom banho, ter um bom cassino para fazer uma refeição. Muito legal. Estamos com a obra lá, com o Coronel Bastianello. Isso. Né, que é um grande parceiro. O Bastianello sabe que, Pacheco, nós trabalhamos juntos no batalhão de operações, né? E eu dizia o seguinte aqui, se tem um nome para nós dizermos aí da construção
do BOI de Santa Maria, esse nome é Coronel Bastianello. Por quê? Ele era o meu subcomandante, primeiro foi meu P3, meu P4, depois foi meu subcomandante. Sim. E ele é um, eu disse assim, ó, tu tá na profissão errada, tu tinha que ser engenheiro, porque é o seguinte, ele chegava e dizia assim, Pacheco, ó, comandante, o que o senhor acha de nós fazermos tal coisa, assim, assim? Eu disse, olha, cara, legal, mas eu só dizia legal e no outro dia a coisa já estava acontecendo. Então, o espírito, né, de construção do Bastianello é perfeito. E eu cheguei e disse, agora tu foi transferido para o regimento justamente no momento em que o regimento está sofrendo toda essa reforma estrutural, né? Está aí o melhor comandante que podia ser na época, para essa época, é o Bastianello. E ele está lá batalhando para isso. E as instalações, o quartel lá está ficando bonito, que bacana, legal. Aquilo lá tendo qualidade, onde é que isso aí vai refletir? Isto, o reflexo. Vai refletir para quem? Aonde que está o reflexo disso? Para quem? Na rua. Na rua, então, o nosso soldado trabalhando com satisfação. E como a gente falou antes, né, Vargas, hoje em dia, segurança pública, na minha opinião, segurança pública são duas palavras: inteligência e integração. Correto. Se tu não tiver inteligência antes, se tu não tiver integração na hora e depois, as coisas vão ficar bem difíceis. Bem difíceis. Mas para isso ocorrer, a gente tem que ter pessoas certas nos lugares certos. Isso aí. Hoje nós temos, só para falar em comandos, tá? Porque todas as forças são... Delegado Sandro Miners, Polícia Civil, sensacional. Verdade. Paulo Antônio no BOI, sensacional. O Bastianello no regimento, sensacional. Isso. Coronel Hernandes, o Hernandes no CRPO. Então, assim, ó, a gente tem uma confluência assim, de pessoas que têm uma cabeça boa nesse sentido de entender, né, que corporativismo, assim como a gente falou do bairrismo, a gente tem que existir o bairrismo positivo. Claro, claro. E também tem que ter o corporativismo positivo. Não tem dúvida disso. Tem que defender o teu setor. Eu sou policial civil, eu tenho que defender a polícia civil. Claro, vestindo aquela camiseta. Isso é um corporativismo sadio. Então, são pessoas que têm esse entendimento, que defendem as suas instituições, mas defendem as suas instituições no caráter de prestar um bom serviço para a comunidade. Perfeito, perfeito. E o que a gente vê, Pacheco, diante de tudo isso, tá, e que nos motiva e nos anima, é uma entidade como a tua, que tu presides hoje, estar ligada a esses, integrado, total, dentro desses aspectos todos, né? Então, porque tu poderia, sem dúvida nenhuma, isso, Pacheco, e tu tem tanto tempo de cassisme, né, dentro da questão de forma como presidente ou se envolvendo em outras funções dentro da cassisme, a gente vê assim, ó, que eu preciso me preocupar só com o que está escrito aqui e dentro do meu quadrado. Não. E aí é que vem a diferença. Mas o Vargas não é o Pacheco. Eu entrei na cassisme com o Paulo Cecim. Certo. Então, o Paulo foi meu presidente, eu fui vice-presidente do Paulo. Ele tinha essa mesma visão. Tá aí, ó. Aí entrou o Pacheco, tinha a mesma visão. Aí depois do Pacheco veio o Rodrigo Décimo, tinha a mesma visão. Aí o Rodrigo saiu, eu tive a oportunidade de voltar para mais uma gestão, mais um mandato. Tem que ter essa gestão. Então, não é o Pacheco. Não, já se tornou É um DNA da entidade. O DNA da entidade. E não só do presidente, de toda uma diretoria. Porque sozinho a gente não faz nada, né, Vargas? Foi muito bom falar isso aí. Foi muito bom falar isso aí. O Pacheco, mas se eu não tivesse uma diretoria comigo que me ajuda... Não tem dúvida. Eu tenho meu negócio, né, Vargas? Eu tenho a minha empresa, eu tenho meus afazeres, eu tenho minha família, eu tenho meus amigos. E a Cassisme, ela é muito legal, ela é muito boa, mas a Cassisme é um trabalho que a gente presta... Olha, o envolvimento... Gratuitamente. Gratuitamente. É honorífico ali. O envolvimento é um cargo assim que a gente não recebe remuneração nenhuma. Recebo muito mais do que eu poderia dar. Claro. Não tem salário que me pagaria. Exato. A experiência e assim o sentimento de poder estar ajudado, de poder estar ajudando a minha comunidade. Eu nasci em Santa Maria, Vargas. Eu tenho 52 anos. Os 52 anos da minha vida foi em Santa Maria. Eu nasci aqui, eu estudei aqui, eu me criei aqui, eu fiz faculdade aqui, eu tenho a minha empresa aqui. Então, como é bom poder ajudar a minha cidade e a minha comunidade. Quem é que me proporciona isso aí? A Cassisme. Então o pessoal diz, mas tu não ganha nada lá. Eu falei, olha, não tem salário que pague o que eu ganho na Cassisme. Não, é verdade. Pacheco, como que está
sendo administrado tudo isso que nós estamos vivendo, né, em questão mundial, né? Como a CACISM está administrando toda essa questão de pandemia, a questão do desemprego, enfim, tudo que causou com o chamado Covid-19, né? Qual os reflexos dentro da estrutura, né, da entidade que hoje tu preside? Começamos num assunto bom, agora vamos para o mais complicado. Exato. Né? É boa essa tua abordagem. Começa num assunto legal, bom, legal. Tá, agora vamos complicando. Isso aí. Sim, Vargas, sinceramente, foi um ano, assim, esses últimos 12 meses, 13 meses aí, muito difíceis. Muito difíceis, muito delicados, muito complicados. É um problema que envolve saúde, é um problema que envolve mortes, né? Quem não tem amigos, conhecidos, parentes que faleceram por causa do Covid? Verdade. Quem não tem? Agora, infelizmente, é uma questão que foi muito politizada, na minha opinião. Foi muito politizada. A gente vê muitas coisas, muitas pessoas falando sem ter o menor conhecimento de causa. Porque ouviu daqui, ouviu dali. Se tu olha aquele jornal que tem de noite, aquele todas as noites, tu olha um jornal daqueles ali, tu não dorme. Não dorme. Então, sabe, tá uma questão muito delicada, muito difícil. Isso prejudica até o enfrentamento do problema. Porque daqui a pouco tu não quer dar uma opinião, tu não quer fazer alguma coisa, porque daqui a pouco vai parecer que tu é da linha desse ou tu é da linha daquele. Isto. Então, a gente sempre fala da questão da grenalização, né? Ficou grenal o negócio. Então, olha, se tu não é do Grêmio, tu é do Inter, e aí nós vamos ver como é. Agora, isso é difícil. É uma coisa muito delicada e é uma especificidade que está acontecendo com o Brasil. Porque tu vê outros países do mundo se uniram, que é o que a gente deveria esperar. O que vai acontecer num momento de crise, num momento de doença? Essa união ainda... União. Mas é mais ou menos como aquela tragédia que ocorre numa família. Se tu pegar uma família que é unida, que tem e dá uma tragédia, essa família fica mais unida ainda. Mais unida ainda. Agora, se tu pega uma família que já é mais ou menos dá uma tragédia, bom, aí que brigam tudo. Aí é o contrário. Aí brigam tudo. Aí arrebentou com tudo. Então o Brasil está numa questão politizada demais. O Brasil, se não me engano, agora é o 4º país que mais está vacinando no mundo. Sim. É o 4º. A gente está perdendo para Estados Unidos, para a Inglaterra, países que produzem vacina. Isso. Tirando os que produzem vacina e que são riquíssimos. O Brasil é o 4º lugar, está metido lá na frente, país pobre e que não produz vacina, só comprando. E está uma briga porque tem que vacinar, Puxa, aí morre um artista lá, se tivesse sido vacinado. Poxa, aí fica complicado. Verdade. Então, nesse contexto tudo, isso aí chega nas empresas. Claro. Vou falar, não quero parecer insensível, que eu não vou falar muito na questão da doença. A minha opinião, tu me convidou aqui para falar da questão econômica, né? Exato. Então vamos se deter nisso aqui, mas sou sensível, totalmente à questão da doença, como qualquer ser humano, como qualquer porque pessoa. Dentro dessa abordagem, Pacheco, as pessoas dizem, vem cá, se nós ficarmos aí enclausurados, né? Todo mundo dentro de casa, sim, mas parei um pouquinho. Quem é que vai trazer o feijão e o arroz para me colocar no meu prato aqui, tchê? Talvez tenha sido a maior dificuldade que eu tenha vivido nesses últimos 14 meses aí, enquanto presidente da CACISM. Dei sorte, né, Vargas? Peguei uma época boa para estar na frente da CACISM, mas não tem problema. Verdade. Missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Se é isso aí que você pôs, vamos lá. Então, Vargas, assim, é muito difícil porque Santa Maria ela tem uma situação um pouco diferente, na minha opinião. Tudo que eu estou dizendo é uma questão subjetiva, é a minha visão. Respeito qualquer opinião contrária. Sim. Mas Santa Maria, nós temos uma parcela muito grande da nossa população que é funcionário público. Não estou desmerecendo. Tá, isso aí. Não estou desmerecendo. Isso, minha mãe, antes de qualquer coisa, a minha mãe é funcionária pública, é professora aposentada. Exato. Então não estou, é a minha mãe. Então, Vargas, no momento que vem uma crise muito grande, porque esse negócio fica em casa, muito legal, todo mundo se trancar em casa. Agora, quem é que vai produzir, quem é que vai trabalhar e quem é que vai providenciar a geladeira? Nem vamos falar do resto. Luz, água, condomínio, não, vamos só falar da geladeira. Isso. Quem é que vai abastecer a geladeira, se todo mundo ficar em casa? Quem é funcionário público, tem aquela renda garantida. Não estou entrando no mérito. Sim. Estou constatando uma realidade. Então, constatando essa realidade, quem é funcionário público tem o seu salário depositado.
né? Seja estadual, municipal ou federal. Vai chegar lá no último dia do mês, o salário está chegando na conta. A cada 30 dias, faça chuva, faça sol, ficou em casa ou não ficou em casa, o salário está na conta. Tu pode ir no mercado, tu pode abastecer teu tu pode pagar teu condomínio, tu pode pagar o consórcio do carro. Correto. Tu segue a tua vida. E quem não tem um salário? Isso. Quem precisa trabalhar dia após dia para produzir para poder comer. Como é que fica em casa? E se tu pegar cidades que a grande maioria da população é iniciativa privada, tipo Santa Cruz, tipo Caxias, sim. Assim, ó, a pressão foi muito grande pelo trabalho. Agora, se tu pegar cidades como Santa Maria e Pelotas, que tem uma parcela muito grande da sua população que é funcionário público, a característica do município. Aí tu já tem assim, ó, tu já tem uma dualidade na questão do fica em casa. Então isso foi uma coisa que talvez eu tenha me expressado bastante nesses últimos 14 meses, não contra, porque não dá para generalizar, né, Vargas? A gente jamais pode generalizar. Não. Mas eu sempre me expressei um pouco mais assim contundente, sempre fui um pouco mais contundente com relação àquelas pessoas que não têm a sensibilidade de se colocar no lugar do outro, porque eu tenho uma condição, então eu quero que essa condição valha para todo mundo. Isso. E defendiam demais o fica em casa. E a gente tem várias pessoas que não têm essa condição. Então, em Santa Maria, infelizmente, ficou uma dualidade muito grande dos que fica em casa e dos que eu tenho que trabalhar. Né? Só que geralmente as pessoas que ficam em casa eram pessoas que tinham salário no final do mês. Né? E que bom, estudaram, fizeram concurso público sem problema nenhum. Só que eu acho que nessa hora a gente tem que ter uma visão um pouco mais geral. A questão do fica em casa, a questão do isolamento. Qualquer pessoa pode fazer quarentena, Marcos. Tu não precisa aquele que todo mundo faz. Eu estou preocupado com o vírus. Eu não quero pegar o vírus. Eu tenho medo do vírus. Eu tenho uma comorbidade lá X que eu não posso pegar o vírus. Vai, te tranca em casa. Tá. Não sai. Tu adota a tua postura individual. Isso, a tua postura. Te fecha em casa, eu não saio e ninguém entra na minha casa. Agora, não pode tu pegar quarentena e empregado todos os dias vir trabalhar na tua casa. Exato. Me quer que vai limpar a minha casa? Empregado vem todos os dias. Aí pega ônibus para ir, pega ônibus para voltar, de noite fica na casa dela, lá na vila, lá, de dia, e tudo é quarentena. Essa quarentena não existe. Não. Né? Então, assim, então isso aí foi uma coisa que Santa Maria teve muito atrito. Eu senti que teve muito atrito nessa questão da quarentena, do fica em casa, fica em casa. A prefeitura sempre teve uma postura muito rígida. Eu tenho muitas críticas, muitas divergências com o governo do Estado. E ela se espelhou muito no governo do Estado e acabou... Sempre um pouco mais forte. Um pouco mais forte. Tudo que o governo do Estado decretava, e o Rio Grande do Sul sempre foi um Estado, comparativamente com outros do país, o Rio Grande do Sul foi um dos que mais rígidos foram, com medidas mais rígidas, e aqui a Prefeitura de Santa Maria, ela ainda... era até às 10, então é até às 9. Apertava um pouquinho mais. É até às 7, Santa Maria era até às 6. Então, assim, isso aí trouxe muitos prejuízos. E a gente não nota um resultado na questão da vida. Certo. Eu vou muito, eu tenho questões em Santa Catarina, eu voltei domingo agora, passei toda a semana passada em Santa Catarina. Então, eu fui muito, esse último ano, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Santa Catarina tem uma postura completamente diferente do Rio Grande do Sul. Olha aí, completamente do Rio Grande do Sul. É a questão da visão de quem está no terreno. No governo. Ou seja, tu teve a oportunidade, Pacheco, de viver aquele outro lado, enxergar aquele outro lado. Com certeza. Vargas, aqui o pessoal dos bares e restaurantes, tudo. Eu não sei como é que esse pessoal sobreviveu no último ano. Bares, restaurantes e eventos. Verdade. Principalmente noturno, um restaurante que abria só de noite. Imagina esses eventos todos aí, tudo parado. Eu não sei como é que esse pessoal sobreviveu à noite. Eu não sei como esse pessoal sobreviveu. E o Santa Catarina estava tudo aberto. Aí eu voltava para cá, tudo fechado. E aí tu vai ver, aí entra aquela questão da politização que a gente falou lá no início. Isso. É uma política de partido. Porque se tu pegar Rio Grande do Sul, São Paulo, os estados mais rígidos, mesmo partido. Aí tu pega Santa Catarina, um partido diferente. Isso. Santa Catarina, bem mais flexível. Pois é. Aí tu pega número de mortes por 100 mil habitantes. Santa Catarina é o que menos tem. Pois é, então quer dizer, não tem nexo isso. Então para que... Não tem uma explicação lógica. Para que fazer sofrer uma população na questão econômica, do trabalho, da renda, se tu não está poupando vidas, tu não está salvando vidas? Porque então aí que vem essa mistura, Pacheco, que tu estás falando aí. Se eu tenho informações e dados técnicos para adotar uma postura, show de bola. São números, agora, se eu olhar
tão somente para o lado político partidário, aí nós vamos chegar onde estamos agora. Aí a gente fez um estudo, a gente fez um comparativo. Pegamos os 4 estados mais ao sul do Brasil. Sim. São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Pegamos esses 4 estados que fazem divisa um com o outro. Isso. São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os 2 maiores números de mortes por 100 mil habitantes, São Paulo e Rio Grande do Sul. Os 2 que mais trancaram, São Paulo e Rio Grande do Sul. Os 2 que mais foram flexíveis, Paraná e Santa Catarina. Os 2 que menos tiveram mortes, Paraná e Santa Catarina. Não tem explicação. Então aí tu vê as pessoas sofrendo, questão de emprego, quantas pessoas perderam seus empregos, quantas empresas fecharam, e a gente pergunta, para quê? Isso. Para quê? Se a gente tivesse um número muito melhor que Santa Catarina, eu ia estar acusando agora o governador de Santa Catarina. Claro. Totalmente errado. Claro. Totalmente errado. Deixou solto o negócio lá, foi flexível. Isso, viu? Olha aí, olha o número de mortes que tu causou. Mas não. Não, é o contrário. Então, Vargas, isso aí trazendo de volta agora para a nossa cidade, isso causou um prejuízo enorme. Nós temos assim milhares de desempregados nesse período. Nós temos pessoas, transporte escolar, né? Transporte escolar. O pessoal para viver, aquele pessoal que tem a van ali, que passava último ano, eles não trabalharam. Nada, zero. O que eles fizeram para sobreviver, para comer? Venderam a van. Era o único patrimônio que tem. Vai vender a casa e vai morar onde? Vai morar embaixo da ponte? Venderam a van. Aí agora retorna às aulas. Não tem a van para trabalhar. Vou poder trabalhar. Não tem a van para trabalhar. Então, e a gente tomou conhecimento, Pacheco, que a grande maioria desse setor, ele migrou para o aplicativo. Não, hoje são motoristas de aplicativo. Isso. O setor dos restaurantes, bares, restaurantes, pessoal. A questão dos eventos, olha, porque Santa Maria aí tem essa característica, né? Sempre teve, quer dizer, tem o Pacheco que fazia a pontinha cantando lá no bar do seu João, entendeu? Isso aí tudo desencadeou assim, ó, e quebrou tudo. Eu tenho um amigo que vivia disso aí, que tocava muito bem, tá? Tem um grupo de amigos que cada semana um grupo de amigos dava um rancho para ele. Olha aí. O rancho que eu digo assim, ó. Sim. Básico, né? Arroz, feijão, tá? Uma semana uns amigos davam, outra semana que não tinha como comprar. Olha, é triste isso. Aí tu imagina a situação da pessoa ter que passar por isso. Sim, é dignidade. Dignidade. E aí mas o Rio Grande do Sul salvou várias vidas se tu comparar com outros estados. Não. Tivemos mais mortes que os outros estados. Porque aí nós vamos trabalhar em cima do resultado. Então a gente volta. E o resultado não foi o. Aí a gente volta para a questão política. Era uma questão de doença de saúde, ou dentro dessa questão de doença de saúde tinha um objetivo político lá para frente. Então aí que a gente fica um grande ponto de interrogação no jogo. Aí sim, aí o Pacheco que não tem partido, nunca fui filiado, aí eu fico indignado. Não tem dúvida. Pacheco, já me avisaram lá que o nosso tempo você foi. Nós podemos ficar aqui todo dia aqui batendo papo, cara. Mas enfim, eu gostaria, Pacheco, que tu e eu quero te convidar já para mais adiante tu retornar ao nosso programa aqui, né, para a gente fazer mais uma avaliação aqui num determinado tempo. Tá muito legal estar batendo papo contigo hoje. O que tu deixaria para nós aqui, né? O Pacheco de Santa Maria nasceu aqui, viveu aqui, trabalha aqui. O Pacheco, que é o presidente da CACISM, deixa uma mensagem para nós aqui, Pacheco. Uma palavra que tu usou, Vargas, pertencimento. Só que a gente só quer ter pertencimento a uma coisa que a gente gosta. Tu não quer pertencer a uma coisa que tu não gosta. Né? Então, como é que a gente vai fazer as pessoas de Santa Maria terem um sentimento de pertencimento com a nossa cidade? Quando a nossa cidade for boa, for bonita, for legal, que tu queira ter esse sentimento. Perfeito, exato. E aí vem a história do ovo e da galinha. O que vem primeiro? Né? Eu acho que tem que vir junto. Tem que vir o poder público e tem que vir a comunidade. Tu falaste da calçada e da rua. A calçada é responsabilidade do proprietário da casa. A rua é do poder público. Como é que o proprietário da casa vai ter sua calçada bonitinha se a rua está toda esburacada? Está toda esburacada. É verdade. Agora, quem é que faz primeiro? Aí quem é que faz? Eu faço a calçada para depois fazer a rua ou faço a rua e depois eu faço a calçada? Acontece que se um tiver bom, tu pode cobrar do outro. Isso. Agora, enquanto os dois estiverem ruins, aí fica... Não, este exemplo é perfeito dessa visão. E a hora que os dois estiverem bons, que a rua estiver asfaltada, a calçada estiver bonita, aí nós vamos começar a ter o sentimento de pertencimento. E aí nós vamos crescer e se desenvolver. É isso que eu quero para a nossa cidade, é isso que eu desejo.
é isso que eu procuro fazer no dia a dia enquanto eu estiver presidente da CACISM, né? E gostaria, né, que a nossa comunidade também tivesse esse bairrismo mais positivo na nossa cidade. Verdade. Pacheco, quero te agradecer mais uma vez aqui, né, o tempo que tu disponibilizou para a gente. Tenho certeza que atingimos aí o objetivo proposto para hoje, né, bater esse papo contigo, tendo em vista a tua visão como presidente da CACISM e a forma como a CACISM trabalha e a forma como a CACISM se dá para Santa Maria, como tu mesmo explicaste aqui, né, com todos esses exemplos positivos, né? Então é isso que nós precisamos mais. Então eu quero agradecer aqui esse teu apoio no nosso programa, deixar já um convite aberto para que num curto espaço de tempo tu retorne aqui para bater um papo com a gente novamente. E, Pacheco, desejar sorte para ti, né? Leva aqui o nosso abraço para toda a tua direção, né? Dizendo que nós estamos sempre à disposição aqui, o que tu precisares em termos de CACISM, nós temos esse canal aberto aqui, que é a nossa TV Santa Maria, que nos proporciona isso, né? De forma totalmente diferenciada, e eu sempre digo, aí vem a questão do bairrismo, né? É a TV nossa, Santa Maria, então isso nos dá um aspecto também bem legal aqui de ânimo e de motivação. Então, obrigado, Pacheco, tá? Fica com Deus, que Deus te proteja aí, que te dê muita saúde para te continuar nos ajudando sempre, tá bem? Para todos nós. Legal, legal. Bom, vocês viram que o tempo passa muito rápido, né? Quando o papo é legal, assim como a gente teve com o Pacheco, e a visão é de uma pessoa que tem uma experiência, uma larga experiência, né? E se dedica à nossa cidade. Isso é que nós precisamos cada vez mais, né? Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar aqui junto conosco, e lembrando sempre que o nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras, de forma inédita, né, às 21 horas. Depois com mais 3 repetições, às quintas-feiras, às 20h30, sextas e domingos, às 23 horas. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço!